Graças a Deus. Aleluia. Deus amoroso. Um bom dia na paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui está falando aqui, irmão Luiz, nesta manhã muito maravilhosa. Teremos cultos à noite hoje em Campo Mourão. Se Deus quiser, que Deus guarde o pastor Adriano, que está viajando nessa região, no Brasil, em partes do Brasil, estados, aqui do Paraná, São Paulo, em alguns lugares. Deus proteja o nosso irmão. É importantíssimo pensar nisso, irmãos. Quando Deus usa uma pessoa e pode levar as pessoas, levar a Bíblia, a palavra para nós. São maravilhas, são graça que a gente tem que agradecer, né? Orar por estes homens. Orar por eles, porque se fosse para me ter essa tarefa hoje eu não conseguia. Nós temos que ser agradecido a Deus. Não honrando, não fazendo um elogio ao homem, a algum homem. Não, é isso não. É o que Deus está fazendo através do homem. Essas palavras que a gente fala aqui, seja para Deus se agradar, né? Deus tem que se agradar, senão não compensa. Primeiramente Deus. Então Deus abençoe vocês de Campo Mourão, irmão Jorge, irmão Chafão, suas famílias que estão aí, né? Deus quiser, o pastor chegará por aí hoje. A irmã Lívia talvez esteja aí, né, irmão Lívia? Faz uma forcinha aí. E ore por nós. Campo Mourão é uma cidade que eu me criei, que eu conheci em 1958. E assisti os primeiros cultos da Igreja Assembleia de Deus, o qual tinha muitas coisas boas naqueles trabalhos. E ali foi onde o Senhor dos Exércitos teve misericórdia de minha família e de mim, se manifestando naquela fazenda Bahia, 12 quilômetros de Campo Mourão. Então, Campo Mourão, não sei, Deus proverá, onde o Senhor se manifestou para conosco, né? Graças a Deus, passamos ali. Muito bem. E amanhã, quinta-feira, está programado, né? Às 7 horas, começar o nosso culto em Cascavel. O pastor estará conosco, né? Nossos irmãos que nos ouvem, Deus abençoe que nossos preciosos irmãos que congregam ali em Cascavel possam vir. São pouca gente, mas alguns de longe. Alô, Monercindo e os demais aqui do Paraná, no sudoeste do Paraná. Alô, Deus abençoe vocês. Eu estou dizendo aos irmãos que não tenho podido sair muito daqui, ir para Cascavel, ir em algum lugar ali, para ter os cultos, que eu estou muito debilitado as minhas vistas, esperando uma cirurgia. Mas hoje
ou aliás, amanhã, eu quero ver se consigo ir. Se não puder ir, eu mando alguém me levar. Aleluia. Deus abençoe a todos vocês aí, né? Monéias, Cascavel, e os demais que moram em Cascavel, e aqueles que puderem assistir ali conosco, ouvir a palavra de Deus, são bem-vindos. Todos bem-vindos. Parentesco, vamos, povo de Deus, vamos levantar, vamos sair do desânimo, né? Sair do desânimo. Não pensar só nas coisas da terra, não, porque isso aqui vai acabar tudo. Muito bem. Mas desejo ler a Bíblia com vocês um pouquinho aqui. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é vida. Eu quero ler aqui um pouco a Bíblia com os irmãos. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo 13. Apocalipse, capítulo 9, verso 13, diz o seguinte: tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha dos 4 pontos do altar e de outro que estava diante de Deus, o qual dizia: o sexto anjo, que tinha trombeta, solta os 4 anjos. Quando fala desses 4 anjos, eles estavam presos aqui, eles foram soltos. Muito bem. Este anjo, esse sexto anjo, capítulo 9, versículo 13, é um dos anjos da abertura do 7º selo. Veja o capítulo 8, o 7º, abertura do 7º selo, onde abriu-se no capítulo 8, até o versículo 13, abriu-se 4 anjos tocando a sua trombeta. O 5º anjo toca a sua trombeta no capítulo 9, verso 1. O 6º anjo toca a sua trombeta no capítulo 9, verso 13, aonde eu li. Muito bem. Agora veja as consequências que estes anjos vão trazer sobre este mundo, essa terra. São pragas. E diante desses anjos está o 7º anjo também, que tocará sua trombeta no capítulo 11, versículo 15. Então, eu sempre estou tocando nesse assunto para que não haja idolatria neste assunto, porque a idolatria ele se transforma em pecado de feitiçaria, são desobediências, adorações a outras coisas, a um homem, não tem outra coisa nós temos que adorar, meu irmão, a não ser Cristo. Cristo é o centro da coisa. E se nós não estivermos sobre esta direção de adoração certa com Deus, sofreremos as consequências
se não se arrepender. Arrependimento é o passo principal para o pecador aceitar a Cristo e ser batizado em seu nome, como está escrito em Atos 2, 37 e 38, arrependei-vos, 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 cada um de vós, e sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Aí está a evangelização. Para pessoas que não conhecem a Bíblia, que hão de vir, hão de crer em Deus, e as outras coisas para nós que conhecemos a Bíblia e estamos teimando com a Bíblia e sendo desobediente. Que Deus nos ajude. E ao tocar deste sexto anjo do capítulo 9, verso 13, um dos anjos, um dos 7, este trouxe pragas sobre a terra, matando, fazendo sucesso. Então se leia a Bíblia, examine as Escrituras, meus irmãos, povos. Não fique só no brá dos falsos mestres. Aqui está o irmão Luiz Leal, pela misericórdia de Deus, falando. Porque aqui está Deus, em sua palavra. Quando perguntaram para o próprio William Branham, quando perguntaram para ele onde Deus está em sua igreja, sabe o que ele disse? Não, Deus está em sua palavra. E ele disse, se eu estiver fora da palavra um dia, vocês fiquem com a palavra. Então quem idolatrou, o colocou, este homem chamado William Branham, como o sétimo anjo de Apocalipse 10, versículo 7, foi os pastores da mensagem. Foi eles que colocaram, foi vocês que dizem que este versículo, capítulo 10, versículo 7 é o irmão Branham. Está claro na Bíblia que não é. Agora esse sexto anjo, vamos ver aqui um pouquinho mais sobre o sexto que eu li. No versículo 20 do capítulo 9, do mesmo que eu li, deste sexto anjo, diz o versículo 20 e 21, e os outros homens, aí está, que não se arrependeram, os outros homens que foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das suas obras, das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro e de prata, e de bronze, e de pedras, e de madeira, e nem podem ver, e nem ouvir, e nem andar. Está vendo aí? Versículo 20 do capítulo 9, verso 20. Não se arrependeram dos seus homicídios, e nem das suas feitiçarias, e das suas prostituições,
e nem das suas ladroices. Está vendo aí? Isto aqui está no sexto anjo que tocou a sua trombeta, falando que os homens que não se arrependeram das suas feitiçarias, adoração de ídolos, de madeira, e aqui diz que adorações de demônios, e não se arrependeram das suas obras. Então, se você ler Salmos 115, versículo 4 em diante, você pode ler. É uma evangelização. O que nós temos que adorar? Adoração ao homem, adoração a não ser Deus, aos deuses de prata, aos deuses que não podem fazer nada, entendeu? Nós temos que ter a nossa adoração a Deus, somente a Ele. Todos os assuntos nossos da Bíblia, de início, fim, do começo ao fim da Bíblia, toda a Bíblia, o centro é adorar a Deus. O centro é Cristo e mais ninguém, Jesus Cristo. O versículo 4, 115, Salmos, número 115, verso 4. Está escrito assim: os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, e nem som sai da sua garganta. Torne semelhante a eles os que o fazem, e todos os que neles confiam. Aí está a cegueira do mundo religioso. A cegueira. Temos que deixar estas coisas. E para nós que já somos batizados, que estamos andando em um grupo, em um povo que prega partes da palavra, para nós o conselho de Deus é mais duro. Sabe por que é mais duro? Porque nós, o povo, participaram e participam da palavra, das bênçãos de Deus. E quando vem a palavra, nós se assustamos, porque pensávamos que estávamos certíssimo naquele caminho. Aí vem a palavra e nos corrige. Nós se assustamos, nós sentimos mal, nós sentimos dificuldade, porque não é fácil nós estarmos num lugar pensando uma coisa e Deus não pensa assim.
Porque os pensamentos de Deus, eles têm que vir de acordo com a Bíblia, meu irmão. Aleluia! Tem que ser a Bíblia Sagrada, tem que ser os escritos, toda a Bíblia. Alguém me perguntou esses dias se estão no Evangelho de Paulo, porque nós estamos, claro que estamos. Paulo e Pedro, os apóstolos são iguais, todos eles pregaram a verdade. São Paulo ele chega a dizer que os segredos dos homens um dia serão descobertos pelo meu Evangelho. O Evangelho de Paulo foi o Evangelho de Cristo. Então a única maneira é nós se arrepender. É a única maneira nós se humilhar. Porque Deus resiste os soberbos, os que não se humilham. Deus resiste os soberbos. Deus dá graça aos humildes e resiste os soberbos. Se nós lermos lá em Daniel, o que aconteceu com aquele grande rei, o grande rei Nabucodonosor, o que aconteceu com ele? Um grande rei poderoso. Mas a soberba estava no seu coração. Ele era malvado. Começou a se engrandecer. Porque tinha força, tinha um reino extraordinário. Deus deu a ele um grande reino. Mas quando chegou, ele sonhou daquela grande árvore que ia muito alto aos céus. E as folhas, os passos, e aquele sonho. Não teve ninguém para discernir aquele sonho, mas Daniel tinha o Espírito de Deus e contou a história para ele do sonho e disse: é assim, 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 o rei. Teu reino vai ter tirado por uns tempos e você vai pastar com os animais. Isso está em Daniel. Lá no livro de Daniel, não vou ler, mas está lá no livro de Daniel. E ele foi pastar com os animais, criando pelos, que nem ali diz na Bíblia que é igual penas de águias. Pastou com os animais, depois ele conheceu quem era e quem é este Deus que eu estou falando nesta hora. Fique sabendo, meus irmãos, que um dia o 7º anjo de Apocalipse 10:7 vai tocar sua trombeta. Não tocou ainda. Capítulo 11, verso 15. A hora que tocar essa trombeta, os reinos do mundo virão a ser de nosso Salvador Jesus Cristo. É um grande mistério. Por isso que diz, nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos profetas. Ali está um anúncio do anjo, um anúncio que ele vai tocar a trombeta. Tem nada a ver, ele não está tocando não, ele está anunciando. E isso se cumpre no capítulo 11, verso 15. Se vocês estão torcendo essa escritura, é feitiçaria, é uma mentira, é uma coisa que você tem que dizer a seu povo a verdade. Não torça não, porque no céu só entra a verdade. Capítulo 21 de Apocalipse diz que fora ficarão os cães, os feiticeiros,
os idólatras. Então nós não podemos, temos que pregar a verdade para o povo viver esta verdade. Deus não é brincadeira não, rapaz. Está aqui escrito, capítulo 21, versículo 8. Aos medrosos, tímidos. Oh, que medo de perder! Mas a verdade, quando se fala, ela se cumpre, ela tem força, toda a verdade. Um homem, quando diz a verdade, a coisa muda. Quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros. Desobediência à palavra é feitiçaria, é pecado de feitiçaria, está na Bíblia também. Aleluia. E aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você não quer estar sobre a segunda morte, meu irmão? Então volte para a Bíblia. Ame as pessoas, ore por eles. Mas não pode. Ore por eles. E volte o que está escrito aqui. Porque nós não vamos entrar na Cidade Santa se nós estiver assim. E essa Cidade Santa vai ser estabelecida depois do milênio. Quem está no milênio é os predestinados. Se teu nome está no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo, você vai crer nessa Bíblia e amar as pessoas. Está escrito aqui a mesma coisa no versículo 27 do capítulo 21. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira. Nela onde? Na cidade. Mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Não entrará mentira lá. Não entra. Capítulo 22, versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer um que comete a mentira. Ama, mas comete mentira. Mas eu amo tanto. Agora, aqui está o irmão Luiz Leal, precisando de Deus como você precisa. Não é a grandeza de um homem, de um pregador. É um evangelista, o que seja for, que está pregando a verdade. A verdade se encontra em Jesus Cristo e não tem outro caminho. Então, para você que não conhece a Escritura, deixe dos ídolos. Deixe das imagens de escultura. Não coloque essas coisas aí dentro do teu púlpito, pastor. Essas fotos de homem, isso é idolatria. Isso é idolatria, pelo amor de Deus. Volte para a Bíblia, vamos junto. Os filhos de Deus, se o teu nome está naquele livro, antes da fundação do mundo, você crerá nesta Bíblia, nesta palavra. Esta palavra, ela queima os meus pecados. Esta palavra está queimando o meu coração, tirando toda a minha incredulidade. Ó Deus, ouve-nos nesta manhã, nossas orações. Protege nossos irmãos que viajam, que vêm para os cultos, estão viajando. Nossos irmãos doentes, hospitalizados e outros necessitados, como eu também sou um necessitado. Somos necessitados, precisamos um do outro e temos que orar um pelo outro. Senhor, que estas palavras sejam colocada no coração de cada um de nós, para ter a alegria da salvação, a
paz de Jesus no coração, neste dia, pelos nossos passos que damos, Senhor, pela água, pelo pão. Aleluia. Deus, o dia que este sétimo anjo tocar sua trombeta, lá no capítulo 11, verso 15, os reinos do mundo tornarão a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que está escrito ali, meu irmão. Mas antes deste sétimo anjo tocar a sua trombeta, terá pragas que cairão sobre essa terra e continuarão até o fim, porque o Senhor levará o que é dele, o Senhor tirará, o Senhor estará vindo um dia nas nuvens e levará o que é dele. E a Bíblia diz: ai da terra, quando isso acontece. Então é o tempo de deixarmos de idolatria. É o tempo de largarmos destes pecados, dos nossos pecados, se arrepender. É o único meio, é arrependimento. E fique sabendo que o reino de Deus está sobre nós. O reino de Deus é estabelecido. O reino de Deus não é igual ao reino dos homens. O reino do homem passa. Esta terra termina. Pode ser o melhor que tiver. Acaba. É mortal. Mas o reino de Cristo não. Ele permanece para sempre. Vamos entrar nesse reino. Aleluia. O milênio, onde o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele reinará. E depois disso, a terra será queimada. 2 Pedro 3. Todas as coisas serão queimadas, purificadas com fogo. E os reinos do milênio estará sobre nessa terra. Os eleitos de Deus estarão ali. Vamos reinar com Jesus Cristo por 1000 anos. Depois seremos levados para esta grande cidade. Descerá do céu. No capítulo 21, descerá do céu. Aleluia. E ali, se os nossos nomes estão ali, nós vamos obedecer à Bíblia. Não te engane. Não fique enganado com os falsos mestres. Fique com esta Bíblia e com aqueles que obedecem e pregam a verdade. Deus nos dê tua bênção nesse dia, a tua graça, a tua misericórdia. Nós pedimos essas bênçãos e poderosas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica assim. Tocou o sexto anjo a sua trombeta. Capítulo 9, verso 13 em diante. Tocou e veja o que aconteceu ou vai acontecer. Vai acontecer. Porque são anjos celestiais que tocam estas trombetas.
Vamos se arrepender e vamos caminhar com Cristo juntos. No nome santo do Senhor Jesus Cristo, que estas palavras estejam em vós, no vosso coração. Amém. Deus abençoe a todos, saudação a todos, no nome de Jesus.